falando sobre a ressurreição dos justos aí. Apocalipse capítulo 20, o verso 4 e 6, vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6. Vi também os tronos, neles sentaram-se aqueles quais foram dados a autoridade de julgar, e ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram e reinaram em Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição aí fala a respeito dos justos. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10, vamos lá, vai falar sobre os justos indo para o tribunal. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele vai dizer assim, ó, porque importa que todos, sem exceção, compareçamos aí perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o nosso corpo é ele que vai, vamos imaginar aí, ele que é o resultado daquilo que nós vivemos aí, ou com Cristo ou sem Cristo. E ele reflete aquilo que nós estamos dentro de nós. A palavra do Senhor diz que a boca fala que o coração está cheio. Mas não é só isso, porque senão eu e você, ou qualquer uma pessoa, podia até sempre ter o desejo de matar alguém, mas nunca matou, sempre teve o desejo de fazer alguma coisa errada, mas nunca fez, e nem por isso ela vai para o céu. O que nos garante o céu, grifar aqui, deixar bem latente, é a salvação em Jesus Cristo. Muitas pessoas que reconheceram como Jesus Salvador, mesmo depois de ter uma vida, infelizmente, desregada e fora do comum, elas têm o direito aos céus, não por mérito, mas pela graça de Jesus. Então, a igreja vai arrebatar primeiro, 1 Coríntios 15, verso 23, agora, 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção sobre a igreja. O verso 23, ele vai dizer assim, ó, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, ou seja, Cristo ressuscitou primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí os justos, lógico, que são de Cristo, vão ressuscitar novamente aí, vão ressuscitar primeiramente aí como sendo os primeiros aí depois da primícia que é o Senhor Jesus Cristo. Isaías 54, o profeta Isaías vai falar a respeito desse arrebatamento. Isaías 54, o verso 15 até o 17. A palavra do Senhor diz assim, ó, Isaías 54, ele diz, do 15 até o 17. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra mim cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. E aí ele continua, né? Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, nosso direito como filhos de Deus é depois estar julgando as almas. Como nós vamos fazer isso? Eu acredito que não seja como um juiz com martelinho, sabe assim? Que fica, olha, você fez isso, você fez aquilo.
Não é esse o nosso papel no julgar. A palavra julgar aqui está mais para orientar, direcionar. O nosso julgamento vai ser durante o milênio. E até depois a gente vai ver isso com relação ao galardão. Apesar que depois, lógico, durante o milênio vai ter ainda, as pessoas podem errar. Depois do milênio, elas não vão é, é, ter essa questão do erro muito latente. Então, eu e você vamos falar para ela assim, olha, nossa, errou aqui, vem cá que eu vou te ajudar a nunca mais errar. Não vai haver pecados mais no céu. Não diria que seja um erro nesse nível de pecado. Uma falha, isso aí a gente vai entender depois, porque tem essa questão das árvores que vão surgir do rio que desce do trono de Deus, e as pessoas vão poder comer do fruto para ter a vida eterna e da folha para ser curado. Então, assim, ainda tem as pessoas que vão continuar nascendo e tendo filhos nascendo para povoar todo o universo, como foi o plano A de Deus. Lembra que nós falamos que Deus não tem um plano A ou B? Ele só tem um plano. O plano de Deus não mudou. A questão é que o processo, talvez, direcionou para um lado, direcionou para o outro. Se Adão não tivesse caído, talvez Caim tivesse caído depois. Então tem tudo isso aí, entendeu? Porque depois que Adão pecou, a necessidade da vinda de Jesus. Mas como Jesus foi crucificado, e nós já vimos antes da fundação do mundo, significa que alguém iria pecar. E isso é fato. Deus, na onisciência dele, ele já preveu que alguém iria pecar e por isso mandou Jesus morrer na cruz. O fato dele ter entrado na história lá no ano zero do nosso calendário não significa que a sentença sobre Cristo já não estava determinada por Deus. Ela já estava determinada por Deus. Era uma questão de cronologia, porque Deus entendeu assim. Deus poderia ter mandado Jesus agora, na nossa época, poderia, mas eu acredito que já não existiria mais humanidade. Porque, pensa, em 2000 anos, nós tivemos aí quantas guerras, né? Com o Espírito Santo. Imagine sem o Espírito Santo. Imagine uma Alemanha na Segunda Guerra, na Alemanha nazista, né? Não uma Alemanha. Tinha que ter muitos cristãos lá. Uma Alemanha nazista, hoje, imagine, sem o Espírito Santo. Uma Primeira e uma Segunda Guerra sem o Espírito Santo. Seria algo... Nossa, não teria mais humanidade. A bomba nuclear já teria matado a gente umas 10 vezes já, né? Então, assim, o Espírito Santo veio lá atrás, no Império Romano, para dar uma melhorada. E realmente deu, graças a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, só piora. Eu não sei como era na época de Noé, porque o negócio devia estar tão ruim, porque Deus destruiu toda a humanidade por causa do pecado dela. Eu não creio que ela estava pior do que é hoje. Com certeza não. Sodoma e Gomorra foi destruída, com certeza também era bem pior do que os nossos dias. Nós não temos ainda, hoje, existem esses valores e, infelizmente, o pouco de valores que existe é por causa do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo nos constrange do pecado, mas só Ele mesmo. Então vamos lá, os justos irão para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 5 e 9. Vamos lá.
nós vamos para a festa. Nós, os santos que ressuscitaram primeiro, a igreja em Jesus, desde Atos 1, 8, até o dia vindouro de Cristo, o dia D, na verdade, o dia J, né? O dia de Jesus. Vamos lá, olha o que diz aí o verso 5 até o verso 9. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes, não importa se é adulto ou criança. Então ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, falando de nós, a noiva, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha que coisa linda. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Nós somos a noiva, né? Vamos ceiar com Jesus. Sempre festa tem muito alimento, vestes bonitas, assim, essa questão de vestes assim, não que isso seja algo importante, é, Deus vê o que está dentro do coração, não é isso. Mas como é especial quando você gosta de alguém, você se veste melhor, né? Ou você vai em algum lugar, você se veste melhor, você se arruma, se prepara. É, isso é muito especial. Com Jesus não é diferente. O preparo dele não é essa veste. Por que eu quero fazer essa analogia? Não é você falar: nossa, eu vou adorar agora, deixa eu pegar minha melhor roupa e vou orar ao Senhor. Espera aí, entra no meu quarto com a minha melhor roupa. Não, se você fizer isso também, não tem problema nenhum, não é isso. É que vestes de justiça, olha que diz a palavra do Senhor aí, né? Veste de justiça. E isso, essa roupa, é aquilo que você vai orar e falar para Deus assim: poxa, o que eu fiz hoje? Agradei ou desagradei a Deus? Será que Ele ficou feliz comigo? Será que o que eu fiz foi legal? As palavras que eu falei? Tudo isso aí é aquela autoavaliação que nós fazemos todos os dias, no final do dia, ou no dia seguinte, não importa, ou durante o dia mesmo, que a gente consegue aí avaliar, como um termômetro mesmo, sobre a nossa própria alma e espírito na presença do Senhor. Então, isso é uma coisa legal, que a gente participa aí dessa festa com o Senhor. Apocalipse capítulo 11, o verso 7. Vamos lá, Apocalipse 11, verso 7. E a grande tribulação, enquanto nós temos as bodas do Cordeiro lá no céu, aqui na terra nós estamos tendo a grande tribulação. O negócio está fervendo aqui. Graças a Deus, nós não vamos estar aqui. Tem gente que acredita que vai estar. Eu creio, depois eu vou mostrar na palavra do Senhor, porque daquilo que nós cremos, que nós não vamos passar por a grande tribulação. Graças a Deus, não. O verso 7, ele vai dizer assim: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá,
e as matará, e o seu cadáver ficará estirado para a praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, Israel. Então, muitos dentre as tribos, línguas, nações, está falando das duas testemunhas. Depois a gente vai falar sobre ela, né? As duas testemunhas, porque o anticristo vai mandar matar as duas testemunhas, elas vão morrer e depois vão ressuscitar. Por 3 dias e meio. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. E aí, fazendo uma comparação com a própria tribulação, 3 dias e meio. Os que habitam, e aí, sobre a terra, né, se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Igual João Batista falando com Herodes, né? Incomodava Herodes lá, a ponto de Herodias mandar matar João Batista. Parece que as duas testemunhas vai ser um calo, um sapato aí do anticristo, do falso profeta, e das pessoas que querem viver uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. O negócio ferveu aí, mudou a direção, porque o corpo ficou lá estirado. O anticristo falou que não podiam tirar o corpo. Então, todo mundo olhava aquilo lá, e aí, por exemplo, mostra o poder do anticristo. Porque aqueles que falavam de Deus, que faziam milagres, vários milagres, depois sinais e maravilhas, foram mortos pelo anticristo e o falso profeta. Então, isso é tão complicado, porque, assim, gente, o poder de manipulação do anticristo, do falso profeta, é algo muito grande. A gente ouve tanta besteira, às vezes, que e o povo de Deus acaba aceitando, né, essas questões. Eu já falei lá de Jeú, quando ele vai se vingar a pedido de Deus da família de Acabe e Jezabel, e aí ele reúne todo mundo para adorar Baal, e aí ele manda todo mundo entrar no templo de Baal, e ele fala ainda, olha, vê como eu vou adorar Baal, né, como uma estratégia de prender todo mundo e matar os sacerdotes de Baal. E aí Jeú fala uma coisa que fica gravado no meu coração. Ele fala assim, ó, vê lá se não tem alguém de Deus no meio dos adoradores de Baal lá, porque ele estava fazendo uma festa, todo mundo nu, era algo assim bem sodomita mesmo, e eles ficavam, né, segurando as roupas de quem entrava no templo, foi algo assim. Mas aí Jeú manda, vai que tem algum desavisado ali no meio. É, e provavelmente tinha, e tirou, e depois Jeú mandou matar todo mundo, e aí se vingou do mal que Acabe e Jezabel tinham feito ao povo de Israel. Contaminou muita gente. Então, nos nossos dias, muitos se levantarão falando em nome de Jesus, incitando ao ódio e à violência. Pode ter certeza disso. Se alguém fala para mim ou para você, esse é bom ou esse é mal, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, cuidado. Nem eu e nem você somos capazes de dizer quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Ou dizer essa pessoa é boa ou essa pessoa é má. Mesmo porque a nossa vida é influenciada pelo pecado. O nosso papel é pregar de Jesus todos os dias, para qualquer pessoa, porque Deus não se agrada da morte de ninguém. Nós já lemos isso aí. Então, assim, mas esse é mal. Eu também sou.
e luto contra o pecado todos os dias, todos nós somos. Apenas a misericórdia de Deus nos livra da morte todos os dias, diz a palavra do Senhor. Não estou aqui e ninguém de Deus está aqui para julgar ninguém. Nosso papel é levar o evangelho da graça a todas as pessoas. As pessoas precisam ver o amor de Jesus, não o ódio da humanidade. O ódio da humanidade eles vivenciam todos os dias. O amor de Jesus é um pouquinho mais complicado, mas esse é nosso papel, né? É falar bem de todas as pessoas. Amós vai dizer isso. Não nos cabe falar mal de ninguém, mesmo porque o apóstolo Paulo fala que toda boa palavra, tudo que é bom, puro, santo, agradável, que enche a nossa mente, não é isso que a palavra do Senhor diz? Então, vamos encher do que é bom, como a palavra do Senhor, de manhã, igual nós fazemos, ou qualquer horário que alguém possa ouvir a palavra de Deus, um louvor, e feliz com Jesus, testemunhar do amor de Jesus. A nossa alegria vem do Senhor. E só dele é fonte de vida para nós todos os dias. Nós devemos buscar essa presença. Então, o verso ainda, né, continuando aí, o verso 12 aí, e aí ele fala, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo, você já ouviu uma parecido com isso, lembra lá, uma voz que veio do céu e falou com Jesus, este é meu filho que me compraz? Exatamente essa voz, subi para aqui, disse a voz, e subiram aos céus numa nuvem, assim como foi Jesus, e os seus inimigos a contemplar. Gente, o negócio perdeu, né? Então, ó, na região, isso vai ser lá no Oriente Médio e no norte da África, em Israel. Essas duas testemunhas vão morrer na Cidade Santa, mas depois de ter pregado ali no Oriente Médio, no Egito, vai ser um negócio só Jesus para saber. Às vezes eu fico imaginando assim, imagine Jesus pregando ali para os palestinos, pregando para o povo ali, falando que todo mundo tem lugar aos céus. Tem muita gente que vai ficar incomodado com isso, hein? Quando Jesus falou, ó, todo mundo tem lugar no céu, todo mundo que crê no Senhor Jesus. E aí todos esses valores que nós temos aí, e essa mentira de acreditar que um pode, outro não pode, esse aqui merece a salvação, esse não, todos merecem a salvação. Não importa se é budista, islâmico, se é espírita, né? Todos sem exceção. Deus não tem nenhum outro nome, a não ser... Eu gosto muito Tem uma ilustração, só um parênteses aqui, de Lutero. Um dia alguém diz, né, o próprio Lutero escreve, e aí ele diz que um dia ele teve um sonho, e no sonho ele morria. E quando ele morria, um anjo falou para ele, olha, Lutero, eu vou te levar no inferno. E chegou no inferno, ele olhou e viu todo aquele sofrimento, as pessoas sofrendo, sendo queimadas, angustiadas, chorando, berrando, blasfemando, era algo horrendo. E aí Lutero perguntou, né, que tipo de pessoas tinha no inferno? Aí ele falou, de todo tipo. Ele assim, de todo tipo? Como assim? Tem algum batista aqui no inferno? Ele falou, bastante. Tem algum assembleano? Ah, bastante. Eu estou... Lógico que naquela época não tinha esse tipo de igrejas, né? Mas eu só estou contextualizando a, a história de Lutero. E tem presbiteriano, tem também, tem católicos, tem também, tem espírita, tem também, budista, islâmico, tem tudo, tem tudo. E Lutero ficou muito triste. Aí Lutero chegou, aí o anjo falou, oh, vamos para o céu agora, Lutero.
Aí o anjo levou Lutero até o céu. Chegou lá no céu e ele olhou lá e todo mundo feliz, aquela alegria, aquele ambiente agradável, agradável, maravilhoso. A paz do Senhor preenchia aquele ambiente. E ele olhou e ficou feliz. E ele perguntou para o anjo: Nossa, que maravilha esse lugar. Que tipo de pessoas tem aqui? Ele só um tipo. Um tipo. Ele pensou: tem algum evangélico aqui? Ele falou: nenhum. Aí o Lutero falou: não tem nenhum evangélico? Não. Tem algum batista aqui? Não, nenhum. Assembleano? Não. Presbiteriano? Não. Budista? Não. Tem um muçulmano? Não. Tem espírita? Não. Ué, mas que tipo de pessoa tem aqui? Cristão. Só tem no céu cristão. Você não vai achar nenhuma placa de igreja no céu. Nenhuma igreja leva até o céu. Apenas Jesus Cristo. Mas, novamente, Hebreus 10 vai dizer assim: não nos deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Às vezes as pessoas erram achando que ela é melhor do que Deus. Ah, eu não vou à igreja nenhuma porque tem isso, tem aquilo. Fala, ó, você é a igreja de Jesus. O nosso lugar é congregar na igreja que Jesus te direcionar. Não importa. É assim, lógico que importa dependendo onde você vai, com certeza vai importar para você viver bem. Então, ore ao Senhor, busque uma igreja que pregue do amor de Jesus, que fale da graça de Jesus, né? Não deixe de congregar com os irmãos. Grave isso aí, eu gosto muito desse texto, só para você ter aí anotado aí, abra sua Bíblia em Hebreus, e eu gosto muito porque às vezes, infelizmente, tem um grupo de pessoas que confusa aí, e aí eles falam que os chamados 100 igrejas, né? Olha, a hora já está. Agradeço pela vida do Gustavo todos os dias aí, porque me ajuda, né? O Gustavo é uma benção, todos os irmãos são uma benção. Gustavo aí, gente, tem uma habilidade tremenda aí, né? De achar. Na Bíblia de papel eu vou bem, mas o Gustavo aí é, vai, manda muito bem. Hebreus 10, vamos ler aí o verso 25. Eu quero deixar uma ênfase aqui para ninguém entender, né, quando eu falo que nenhuma igreja salva ou te leva até Jesus, alguém pode entender errado achando que eu falo, às vezes, até contra a igreja, pelo amor de Deus. Não é isso, não. Você tem que buscar uma igreja assim, e está lá. Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz assim: não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ou seja, o dia está se aproximando. Agora é a hora de você realmente buscar uma casa que fale do amor de Jesus, estar junto, unido com a congregação de Jesus, sendo admoestado, e aí uma coisa importante, você vai ser e você vai admoestar também. É, alguns, olha só, isso não é dos nossos dias. Lá na, no início da igreja, alguns já eram sem igreja. Não, eu não preciso de igreja, não. Eu estou bem com Deus, eu mesmo sirvo Deus do meu jeito. Ó, do seu jeito não é o ideal, nem do meu, viu? O nosso jeito não é o melhor. O melhor jeito para servir Jesus é como ele ensina. Se ele mandou congregar numa igreja, num corpo, nosso lugar é no corpo. E ali terá todos os dons, e aí cabe aí um outro estudo para falar sobre a noiva de Jesus. E outra coisa muito importante, hein? Não me cabe nunca, jamais falar mal da noiva de Jesus. A gente sabe quem é o noivo, né? Falar mal da noiva é arrumar uma briga com o noivo aí, que com certeza é uma briga vencida já por Cristo. E o ideal mesmo é não arrumar essa briga, né? Então, assim, a... os justos irão para as bodas do Cordeiro, os santos na grande tribulação aí, vamos estar lá nessa festa com vestes brancas. E aí eu queria ler
Depois a gente vai ler sobre a parábola das boldas aí, em Lucas. Mas isso a gente vai ler no próximo estudo aí. Vamos orar então, amados. Espero que grave isso no seu coração, esteja alinhado com uma igreja de Jesus, uma igreja local, ora ao Senhor, né? E nunca deixe de estar no corpo de Cristo, sempre, né? Porque nós não somos melhores do que Deus. Se Deus mandou, é porque Ele realmente sabia que é uma necessidade minha e sua estar no corpo. Eu sigo Jesus no corpo, os irmãos também, que todos nós possamos estar ali no corpo. Não vai ter uma igreja perfeita, não busque isso, porque a igreja tem homens e tem eu e você nela. Bom, se tem eu e você nela, é porque ela já é imperfeita, né? Não tem como falar assim, essa aqui vai ser. Não, não perde tempo com isso, não. Você vai viver a vida inteira buscando uma igreja que nunca vai encontrar. Perfeito. Só lá no céu. Então, assim, aprenda de humildade, aprenda a honrar os líderes, a respeitar, a perdoar, faz parte, e viver bem com Jesus. Amém? Papai, eu quero agradecer por esse dia, por estarmos juntos, em família, em corpo, porque o Senhor que nos constrange, o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos admoesta a estar em família com Jesus. Que nesse dia Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, e possamos testemunhar da glória de Jesus. Que possamos ser a noiva que agrada ao noivo todos os dias até a sua volta, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe, hein?